Não, sinceramente, nós não pensamos no Paraná, não. Nós pensamos no jogo de hoje. E os exames nos deram uma leitura que não tinha risco, né? Ou que o risco era mínimo, vamos colocar assim. O jogador que acusou lesão saiu, que foi o Hernando, mas ainda assim, o tempo, eu acho que, quantas horas deu, você sabe me dizer? De quarta para hoje, para o início? Não dá 72, não, dá em torno de 67, 68 horas. Né? A parte física, a parte de estrutura muscular e tal, tranquilo. A parte neural, ela não estava 100% recuperada. É isso que deixa a equipe talvez um pouco mais lenta, com reflexo um pouco mais lento. Tá? E é isso que às vezes a gente precisa equilibrar a equipe. Nesse jogo, sendo um jogo dentro de casa, nós somos por tudo ou nada, né? Que a gente diz sempre que 3 pontos é sempre 3 pontos, não importa contra quem, nesse momento e em campeonato de ponto corrido. E foi dessa maneira que a gente pensou. Logicamente, ali, na beira do campo ontem, a gente já tinha tomado a decisão e tal, mas foi um joguinho, né? A gente fica brincando, descontraindo, que também faz parte do jogo, né? Que também deve ter, essa falta de informação deve ter trazido por um Marcelo, que estava montando o time de Santa Cruz, algum tipo de dificuldade. Que informação hoje é de mais-valia, né? E vocês são responsáveis por ela, né? E passam muito bem isso, ok? A partida, nós fizemos o gol cedo e no primeiro tempo a equipe se empolgou um pouquinho, teve alguns movimentos pelos lados do campo com a saída. Estava saindo os 2 jogadores, quem era responsável pela sustentação e quem era responsável pela aproximação estava saindo junto e fazendo a ultrapassagem, quando no revezamento da ultrapassagem tinha que ter um revezamento de ultrapassagem e de sustentação. Estavam saindo os 2 para a ultrapassagem e não estava ficando ninguém na sustentação. E isso acaba gerando uma situação de perda de bola, falta de opção, porque estava todo mundo muito à frente da linha da bola, e na perda contra-ataque. Nós demos muito contra-ataque depois do 1-0. Corrigimos isso no segundo tempo, a entrada do Camilo acrescentou bastante, e aí fizemos o segundo gol, tivemos outras tantas oportunidades, né? Acredito que no segundo tempo as oportunidades do Santa Cruz foi muito mais uma outra desatenção nossa. Já no primeiro tempo não, foi um problema mais tático, que foi ajustado. O importante são os 3 pontos, o importante é que a equipe mantém uma gana de vencer, um foco, uma postura dentro de campo sempre buscando. Logicamente nós vamos ter dificuldades, nós vamos oscilar em alguns quesitos, mas até pela sequência, eu estava falando agora com o diretor do Santa Cruz aqui do lado, o Santa Cruz fez a sua segunda partida em sequência, nós fizemos a nossa terceira. E nós vamos jogar contra o Paraná a nossa quarta, e eles vão jogar a terceira. E nós, sem o tempo, daquilo que eu acabei de falar aqui, sobre a recuperação, não é nem física, né? É a parte neural que em termos de velocidade, atrasa um pouquinho. Já tanto o Santa Cruz teve um dia a mais, e esse tempo que é responsável por essa recuperação total, e o Paraná também vai ter. Então é isso, às vezes, e daqui a pouco você consegue equilibrar com o outro jogador, né? Ou então o adversário não se apresenta num nível que você está, e aí você acaba se superando e vencendo. Mas eu acho que, no todo, o principal, que era o resultado, nós alcançamos, e alcançamos jogando um futebol importante, que nos fez vencer. Depois do jogo do América, muitas perguntas sobre o Nico Lopes, e o torcedor tem um carinho muito grande por esse jogador, e o torcedor, por vezes, quer ver o Nico Lopes no time. Hoje, eu acho que a pauta fica com o Camilo, né, que entrou bem no segundo tempo, no momento em que o torcedor já estava começando ali a pegar um pouco no pé,
no segundo tempo, aí você colocou o Camilo e o Internacional conseguiu chegar à vitória no 2-0, o Camilo com uma bola na trave, depois dando assistência para o D'Alessandro. Qual o teu nível de satisfação com Camilo e D'Alessandro mostrando um bom futebol juntos por alguns minutos apenas, mas que eu acho que cria uma boa expectativa para ti, até, quem sabe, uma alternativa para o futuro? Não, essa alternativa já teve dentro de campo, já foi pensada em outros momentos, né? E hoje pôde, de certa forma, chancelar a partida, né? Porque a gente vencia 1-0 e trouxe um acréscimo que pôde criar situações de gol, dar estabilidade à equipe e tal. É importante você ter jogadores como ele, como o Camilo, como o Nico, jogadores que possam entrar e acrescentar. Porque eu já falei aqui que as equipes que a gente monta jogam em alta intensidade, jogam com uma pressão alta, joga com um nível de exigência bastante alto, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, e isso, principalmente os extremos, se desgastam muito. O Potker é um jogador com uma condição física avantajada, muitas vezes ele permanece justamente por essa força. É um jogador que a 40 do segundo tempo, 42 do segundo tempo, ele consegue romper 60, 70 metros e definir uma jogada. Então, por isso que a gente mexe menos nele, né? E mexe mais em outros jogadores que existem ao natural dentro da intensidade e cai um pouquinho. E aí você acrescenta com outros descansados dentro da estratégia e esses passam a fazer a diferença. Porque eles descansados contra outros cansados tende a equipe crescer e achar os espaços que necessita para fazer a diferença no jogo, né? Hoje aconteceu de novo, aconteceu quarta, aconteceu hoje, né? Mas aconteceu por quê? Porque existe um trabalho muito bem feito também por quem sai. Se quem sai não desse uma intensidade de causar ao adversário um desgaste, quem entra teria mais dificuldade, né? Então é um trabalho em equipe, e é importante você não ter 11 jogadores, você ter um grupo. Agora mesmo, o Danilo, se você pegar o número de zagueiros, né, que nós utilizamos esse ano, nós utilizamos os 5 zagueiros. E de repente nós podemos ir para a partida contra o Paraná com mais uma formação que já esteve junto dentro de campo e que pode retornar. Se o Hernando não recuperar, né, nós vamos ter uma mudança de novo de formação obrigatoriamente, porque o Cuesta tomou o 3º amarelo. Então, é importantíssimo você ter grupo, né? Uma equipe vence um jogo, um grupo te dá a possibilidade de buscar acesso e campeonato. Couto, eu gostaria que você falasse sobre o peso que tem o D'Alessandro, não apenas para o teu time, mas agora você como funcionário do clube, né, podendo ver de perto o peso que ele tem diante do torcedor. E gostaria que você explicasse qual foi a solução que você encontrou para permitir que o D'Alessandro, aos 36 anos de idade, ele possa chegar ao fim de um jogo, ao quarto final do jogo, chegando à frente, driblando, finalizando, dando assistência, marcando gol. Qual foi a solução que você encontrou? Porque a gente viu aqui no primeiro semestre o D'Alessandro, inclusive, jogando um pouco mais recuado, tendo que ajudar muito lá atrás na marcação. Qual foi essa solução que você encontrou? Bom, primeiro, tudo só é possível pela postura profissional dele. É um dos caras que mais treinam, né? É um cara que a gente costuma brincar que não admite perder para o ímpar, né? É extremamente competitivo. Tudo ele quer vencer. Se ele entra, ele quer vencer, né? Tem uma liderança nata, um respeito muito grande dentro do vestiário e dentro de todo o staff, direção, enfim. E principalmente é um ídolo, né? É um jogador extremamente respeitado pela torcida por tudo que construiu e continua construindo dentro do clube. Em relação ao posicionamento, o D'Alessandro, a carreira toda dele, quando chegou no Inter, jogava um pouco mais avançado. Só que hoje, ele fazer essa função mais avançada e de costas, necessita que você tenha uma condição de mobilidade, de força muito maior.
nós reposicionamos ele muito mais numa função de terceiro homem, vindo de frente, e aí a inteligência, a experiência, faz com que ele, que nunca foi um grande marcador, feche bem os espaços e o tempo todo esteja de frente para articular o jogo. E surgindo, acrescentando em muitos momentos algumas investidas aonde existem os espaços, e ele é muito inteligente para ocupar esses espaços, né? E aí surgem as assistências, porque ele surge na zona morta do campo, aí surgem as infiltrações, que raramente são por dentro, antigamente teria que ser por dentro, hoje ele faz com facilidade, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. A inteligência dele e o entrosamento faz com que muitas vezes ele faça uma diagonal para a direita, outras vezes ele faça uma bola de profundidade para a esquerda, sem necessidade de ser tão veloz, porque é um jogo de passes curtos, que ele domina com muita facilidade, e hoje até apareceu dentro da área para fazer gol, né? E a hora que eu coloquei o Camilo, justamente a orientação foi essa: Camilo, presta atenção, conversa com o Dali, você vai entrar obrigatoriamente para fazer a beirada, mas conversa com ele a alternância de você e ele revezarem na marcação da beirada e na marcação por dentro. Se precisar mais consistência, se precisar mais de força por dentro, você segura um pouco, deixa ele mais solto por fora. Senão, vocês vão dentro da experiência dos dois, e quando o jogador tem qualidade, né, as coisas se complementam ao natural. E aí foi o que aconteceu. Guto, você falava do Potker, né, que deixa ele até mais tempo no jogo justamente pelas características. Sem falar em substituto, obviamente, mas é possível manter essa boa jogada por um dos lados em excelente velocidade do Potker, agora sem ele? O Nico tem também algumas coisas importantes. Talvez não com tanta força, né? A característica dele é um pouquinho diferente, mas com um drible muito perto do pé, né? Com velocidade interessantíssima, né? Então a gente espera que ele possa manter o nível das apresentações que tem feito, né? Se ele jogar próximo do que ele jogou contra o Atlético e com a participação do que ele vai ter, as parcerias que ele vai ter nessa partida, acredito que tende a fazer um grande jogo e nos ajudar a buscar uma vitória lá no Paraná também. Guto, está se aproximando da reta final da competição, agora restam 11 rodadas para terminar a Série B. Você tem mantido uma estrutura de time e tem feito poucas trocas, poucas mexidas, tem conseguido repetir uma escalação. Agora na reta final o desgaste talvez ele fique mais evidenciado. Você acredita que vai conseguir manter esse planejamento até o final, de repente realizando só pequenas mexidas, mas mantendo sempre a estrutura, pelas informações que você tem em relação ao desgaste físico e até mesmo mental, ou não é possível garantir isso? Na realidade, a gente faz esse jogo contra o Paraná, na sequência de 4 partidas, e depois a gente volta a jogar com semana cheia, né? Acho que nós vamos ter mais quantas partidas em sequência com semana cheia? Todas elas até o fim? Ou nós vamos ter muito mais partidas com semana cheia do que com um bloco? Vão faltar, depois da partida do Paraná, vão faltar 10. Né? Dessas 10 aí, pelo menos uma sequência de 3 ou 4 partidas na semana cheia. Eu sei que novembro todo é semana cheia. Então, são 4 partidas em novembro. Com mais 3, são 7. Talvez tenha acúmulo aí de 3 partidas. Né? E aí, isso, nesse momento, é tranquilo para administrar. Né? Agora, desde que a gente não comece a perder jogador por lesão. E isso, graças a Deus, com exceção do Fábio e do Klaus, né, que foram fratura, a gente vem conseguindo, na parte muscular está estabilizado, né, e sem problemas, e vem conseguindo manter a equipe, mesmo com desgaste, bem competitiva. Guto, na falta do Wendel na lateral esquerda, tu tem à disposição o Carlinhos, que volta de lesão depois de muito tempo, e o garoto Iago. O que fez tu optar pelo Carlinhos e a tua avaliação da partida dele hoje?
Os treinamentos do Carlinhos são muito bons, como os treinamentos do Iago também. O Carlinhos é um jogador um pouco mais rodado que o Iago, né? Então por isso que mereceu a chance. E no final o Iago ainda teve a oportunidade de também trabalhar 10, 15 minutos. Eu acho que dentro da expectativa, a atuação do Carlinhos, logicamente o Wendel pela sequência, pelo ritmo, pelo nível de confiança, está numa condição melhor que o Carlinhos, que voltava depois de um longo tempo inativo, sem jogar, né? E se você colocar tudo isso, ele fez bem a função dele. Não foi brilhante, e nem deveria ser brilhante, que fica difícil nessa altura do campeonato você sair de um tempo parado do jeito que ele saiu já para um destaque, né? Sem ritmo, digamos assim. E eu acredito que ele cumpriu bem a função, cumpriu bem a missão e pôde dar a estabilidade que a gente buscava ali. Guto, na terça você tem um adversário que é o melhor com campanha como mandante e um gramado diferente, o gramado sintético. O que isso muda, esse gramado, e qual é a perspectiva que você tem a respeito do Claudio Vinck, que de novo não foi relacionado, enfim? O Claudio não foi relacionado porque após o treinamento ele colocou que ele não estava 100% seguro ainda, né? Que ele buscava um pouco mais de treinamento para estar apto, mesmo ele estando fisicamente pronto, né? Muitas vezes você precisa estar movimentando as mais variadas partes do jogo para você ter um nível de confiança e se sentir bem. Ele vai ter. Se não tiver nada contrário, vai. Vai jogar, vai esperar. Isso aí, terça-feira, 45 minutos antes, vocês sabem. E em relação ao gramado, é um gramado também diferente para eles, que também eles vão ter que se adaptar, né? O que eu ouço, eu nunca trabalhei nesse gramado, né? O que eu ouço é um gramado muito próximo do gramado natural, mas extremamente rápido. É um gramado mais rápido do que o normal. Então, vamos sentir como é que é, né? É um jogo diferente. É um jogo diferente. Guto, nas palavras da direção, quando eles vêm conversar conosco e no contato com os torcedores, a gente percebe que há uma expectativa se aproximando, né? Cada jogo que passa, o Inter se aproxima um pouco mais de confirmar a volta à elite, de confirmar o retorno à Série A. Como é que tu imagina dosar para essa expectativa não se tornar ansiedade, para que a proximidade com a Série A daqui a pouco não aumente a carga emocional das partidas? Como é que tu pretende trabalhar isso com os jogadores? Da maneira mais tranquila possível, tanto é que não está ocasionando isso, né? Existe um número para brigar, mas esse número não matematicamente não te dá a efetivação neste momento da competição, né? Então você vai brigar por aquele número, você vai fazer aquele número, mas aquele número não vai te dar. 63 não é certeza. Então aqueles que estão falando que 3 vitórias matematicamente classificam o Internacional na Série A, isso não é verdade. Esse 63 pode ser 62, pode ser 61, mas pode ser 65, né? Pode ser 66. Tudo depende do retrospecto de quem está brigando no bolo de acesso. O que o Inter tem de positivo é que o Inter vem numa sequência boa e vem conseguindo ter que fazer uma pontuação mais baixa em termos de percentuais a cada vitória. Perde-se um jogo, mas chega-se muito próximo da pontuação final, né? Então nós temos hoje, vamos colocar não é certeza matematicamente, mas uma pontuação que, se você puxar nas estatísticas dos últimos 5 campeonatos, 66 eu acho que obrigatoriamente sobe, né? Então nós temos 11 jogos para fazer 4 vitórias. Aí fica muito próximo da certeza, não matematicamente, mas muito próximo da certeza. A certeza é quando você conseguir chegar, tipo, faltando 5 jogos com 15 pontos de diferença sobre o quinto colocado. Se você conseguir abrir essa margem, aí tudo bem, você pode ser tranquilo.
Enquanto não acontecer isso, você tem que trabalhar pelos resultados que vão te levar cada vez mais alto na tabela. Tem que brigar por cada ponto. Tem que seguir ganhando, tem que seguir, quando não der para ganhar, empatando, mas somando sempre. Guto, coletivamente, quais que são os aspectos de jogo que tu acredita que ainda pode aprimorar e até melhorar até o fim dessa temporada, e quais que são os que te deixam mais satisfeitos pelo trabalho já realizado? Cara, muitas vezes parece que as coisas não acontecem, né? E parece que não... Hoje nós tivemos muitas movimentações de acréscimo, né? Mas em outros sentidos houve uma quedazinha. Mas é a sequência de jogos, é a sequência. Acrescentar é muito relativo. Cada jogo pode acontecer alguma coisa diferente. O mais importante do que ter o acréscimo de coisas novas é você executar muito bem aquilo que você tem, e dentro daquilo que você executa muito bem, você conseguir o que você vem conseguindo, vencer. Né? Vencer sem oferecer tanta dificuldade para si próprio, né? Sem tanta chance para o adversário. Eu acho que isso é o mais importante. Acrescentar muitas coisas novas à medida que os adversários encontrem uma solução, né? Mas hoje aconteceram muitas coisas. Por exemplo, o surgimento do D'Alessandro dentro da área hoje. Por quê? Foi uma coisa treinada? Não. Foi uma coisa que dentro da estrutura a equipe vai ganhando confiança e vai se soltando sobre muitos aspectos. Agora, existem questões básicas que são respeitadas e que dão a estrutura à equipe.